As neve caía em flocos pesados sobre as torres gotejantes da Catedral de Vergelmir, no coração do arquipélago de Isenfjord, onde o gelo eterno se entrelaçava com veias de lava escondidas nas profundezas. O ar dentro do santuário era sufocante, carregado de incenso e o cheiro metálico de cera derretida, enquanto as vozes do coro ecoavam hinos natalinos em tons graves e ancestrais. Liora apertava os punhos sob o manto puído, o coração martelando como um tambor de guerra. Seu filho Elias, de apenas 7 invernos, tremia ao seu lado no banco de madeira dura, os olhos inchados de lágrimas contidas. A missa de Natal era obrigatória para os humanos das vilas costeiras. Um tributo aos senhores lobos que governavam Isenfjord, misturando rituais antigos de sangue e fé com as tradições que os clãs lupinos toleravam, mas nunca abraçavam de verdade. De repente, Elias se debateu, soltando um soluço alto que cortou o silêncio reverente como uma lâmina. "Mamãe! Mamãe, por favor!" gritou ele, a voz fina e desesperada, ecoando pelas abóbadas de pedra negra. As cabeças se viraram, sussurros correndo como vento gelado. Liora o puxou para si, o corpo rígido de pânico, sentindo o calor febril da pele dele contra o seu peito. "Shh, meu amor, quieto", murmurou ela. Mas era tarde. Elias se contorceu, lágrimas escorrendo pelo rosto pálido, e berrou mais alto. "Eu quero a mamãe de volta. Ela se foi por causa deles, pelos lobos, socorro, alguém me ajude." O nome dela, Liora, escapou dos lábios dele como um feitiço proibido, carregado de dor e acusação. Não era sobre ela, ainda viva e ali, mas sobre a ausência que os clãs haviam imposto. A proibição de que ela, uma curandeira humana marcada por um antigo pacto de sangue, pudesse criá-lo livremente nas vilas. Os lobos a haviam arrastado para o palácio de gelo meses antes, alegando que seu sangue misto, herança de uma avó lupina renegada, a tornava perigosa demais para o mundo humano. O burburinho cresceu e Liora sentiu os olhares como agulhas. No altar, o padre hesitou, o cálice tremendo em suas mãos. Mas foi do fundo da catedral, das sombras onde os nobres se aglomeravam, que veio o movimento. Uma figura imponente se ergueu, o manto de peles escuras caindo como asas de corvo. O rei lobisomem de Isenfjord, Harald Frostvine, o Alfa Eterno, cujos olhos dourados brilhavam como brasas na penumbra. Ele não era como os outros. Sua linhagem remontava aos primeiros clãs que forjaram o arquipélago das ilhas vulcânicas congeladas, onde o fogo e o gelo dançavam em equilíbrio precário. Seus domínios se estendiam por fiordes labirínticos, vilas de pescadores humanos subjugados e fortalezas de obsidiana erguidas sobre crateras adormecidas. Harald governava com punho de ferro e instintos selvagens, sua corte um ninho de intrigas, onde alfas rivais disputavam territórios e noivas de sangue puro. Mas ali, na missa, ele assistia em silêncio, uma concessão rara aos tratados ancestrais que mantinham a frágil paz entre humanos e lobos. O nome de Liora pairou no ar como um veneno. Harald inclinou a cabeça, os músculos do pescoço tensos sob a barba entremeada de fios prateados. Seus sentidos lupinos captaram não só o choro, mas o pulsar acelerado do coração dela, o cheiro de medo misturado a algo mais, uma faísca de fúria contida. Ele se moveu pela nave central, passos silenciosos sobre o piso de lajes congeladas, ignorando as reverências apressadas. A multidão se apartou como ondas recuando de um predador. Liora ergueu o olhar, o estômago revirando ao vê-lo se aproximar. Harald era uma montanha de homem, ombros largos forjados em batalhas contra tempestades e rivais, o peito largo esticando o couro bordado com runas de proteção. Seus olhos a fixaram, e por um instante ela sentiu o peso daquela presença. Uma ameaça viva, mas também um ímã que puxava algo profundo dentro dela, um eco do sangue misto que corria em suas veias. "Elias", disse Harald, a voz grave como o rugido distante de um glaciar, agachando-se ao nível do menino. Não era uma pergunta, mas um comando suave, que fez o choro cessar abruptamente. O garoto piscou, hipnotizado, enquanto o rei estendia uma mão enorme,
calejada por garras que só a lua cheia invocava. Por que chora na noite sagrada? Elias hesitou, olhando para Liora, mas as palavras transbordaram. Eles levaram minha mamãe, disseram que ela é amaldiçoada. Eu ouvi o nome dela nos ventos. Liora. Ela precisa de ajuda. O rei se endireitou devagar, o olhar agora cravado nela. Liora sentiu o ar rarear, como se o próprio salão encolhesse. Seus corpos estavam a meros passos, e ela notou, maldita seja, o calor que emanava dele, contrastando com o frio cortante da catedral. O manto dela roçava o chão, e ela recuou instintivamente, mas o banco a impediu, prendendo-a ali. Curandeira, murmurou Harold, o tom baixo e rouco, como se provasse o nome. Você sabe que os tratados exigem obediência. Seu sangue carrega o selo dos antigos, o pacto de Vergelmir, selado em lava e neve. Ele se aproximou mais, o suficiente para que Liora sentisse o roçar de sua capa contra sua saia, o cheiro de pinho queimado e ferocidade primal invadindo seus sentidos. Seu coração acelerou, um calor indesejado subindo pelo pescoço traidor. Ela odiava aquilo, o modo como o instinto lupino nele despertava algo nela, uma fome que não era só medo. Elias fica comigo nas vilas, rebateu ela, a voz firme apesar do tremor. Vocês não podem separá-lo de mim para sempre. Os olhos dele se estreitaram, um sorriso fantasma curvando os lábios. Os clãs decidem o que é para sempre, Liora, mas esta noite, o choro de uma criança ecoa além das muralhas. Ele estendeu a mão novamente, desta vez para ela, os dedos roçando levemente seu braço ao ajudar Elias a se levantar. O toque foi elétrico, uma faísca que fez sua pele formigar, o corpo dela reagindo com uma onda de calor que a deixou tonta. Harold a puxou para perto, o peito dele quase tocando o dela, o suficiente para que ela sentisse a rigidez de seus músculos sob o couro, o pulsar acelerado de seu próprio pulso ecoando no dele. Venha ao palácio ao amanhecer, sussurrou ele, o hálito quente contra sua orelha, enviando arrepios pela espinha. Ou o choro se tornará uivo, e Isenfjord sangrará por isso. Liora engoliu em seco, o corpo traidor se inclinando imperceptivelmente para ele, enquanto o coro recomeçava, alheio ao vendaval que acabara de se formar. A missa continuou, mas para ela, o mundo havia mudado, preso entre o rei que a aterrorizava e o desejo que ele inadvertidamente acendia, no coração gelado de um reino onde o amor era tão perigoso quanto a lua cheia. A aurora sangrenta se infiltrava pelas fendas das muralhas de obsidiana do palácio de Frostheim, tingindo o ar de um vermelho vulcânico que contrastava com o gelo perene dos fiordes lá embaixo. Liora avançava pelo pátio gelado, o vento cortante chicoteando seu manto como garras invisíveis, enquanto guardas lupinos a flanqueavam com olhares famintos. Seu coração batia descompassado, ecoando o pavor e a faísca traiçoeira que o toque de Harold havia deixado em sua pele na noite anterior. Ela não dormira. O sussurro dele contra sua orelha a perseguira como um feitiço, misturando ameaça e algo mais profundo, um calor que se enroscava em seu ventre e a fazia questionar sua própria sanidade. Como podia o rei dos lobos, o alfa que separara mãe e filho por capricho ancestral, despertar tal confusão em seu sangue? Os portões se abriram com um rangido grave, revelando o interior do palácio. Corredores labirínticos esculpidos em rocha negra, iluminados por tochas que crepitavam com chamas azuis alimentadas por veias de lava subterrâneas. O ar era mais quente ali, úmido como o sopro de uma besta adormecida, e Liora sentiu o suor perlar sua nuca, apesar do frio que ainda mordia seus ossos. Um servo de olhos amarelados, um beta de clã menor, a guiou em silêncio até uma câmara interna, onde tapeçarias de peles e runas entalhadas nas paredes contavam histórias de guerras antigas entre humanos e lobos. O rei espera, murmurou o homem, antes de se retirar, deixando-a sozinha com o eco de seus próprios passos. Harold estava de pé junto a uma janela alta, de costas para ela,
os ombros largos silhuetados contra o fiord enevoado. Ele vestia uma túnica de lã grossa, bordada com fios de prata que capturavam a luz fraca, e ao se virar, seus olhos dourados a percorreram devagar, como se medissem não só sua presença, mas o pulsar de sua veia no pescoço. "Você veio", disse ele, a voz rouca ecoando na câmara vazia, um tom que parecia mais predador do que surpreso. Liora endireitou as costas, recusando-se a recuar, embora suas pernas tremessem. "Eu vim por Elias, não por você ou seus tratados amaldiçoados." As palavras saíram afiadas, mas traídas por um tremor, e ela odiava como o corpo a delatava, o modo como o ar entre eles parecia carregado, denso, pronto para explodir. Ele se aproximou devagar, cada passo deliberado, até que o espaço entre eles se reduziu a um sussurro de tecido. Liora sentiu o calor dele primeiro, uma onda que emanava de sua pele como o vapor das fontes termais escondidas nas ilhas, contrastando com o frio que ainda grudava em suas roupas. "O tratado de Hvergelmir não é amaldiçoado, curandeira. É o que nos mantém vivos." Harald estendeu a mão não para tocá-la, mas para traçar o ar perto de seu braço, como se testasse os limites invisíveis. "Seu sangue carrega o selo, a herança de uma loba renegada que se uniu a um humano séculos atrás. Elias o tem também, e isso o torna alvo para os clãs rivais. Se eu o deixar nas vilas, ele será caçado como presa." Liora engoliu em seco, o peito arfando enquanto tentava ignorar o modo como o corpo dele se inclinava, ligeiramente para o dela, o peito largo, quase roçando o seu, forçando-a a erguer o queixo para encará-lo. O cheiro dele, pinho queimado, sal do mar e algo feral como terra molhada após a chuva, invadiu seus sentidos, fazendo seu pulso acelerar de um jeito que não era só raiva. "Você o usa como desculpa para nos prender. Eu curei seus feridos nas batalhas contra os clãs do sul, Harald. Eu salvei vidas lupinas. Isso não conta para nada." Seus olhos se encontraram, e por um instante ela viu algo além da ferocidade. Uma sombra de fadiga, o peso de um rei que governava um arquipélago dividido, onde fiordes congelados separavam aliados de inimigos, e erupções vulcânicas simbolizavam a instabilidade de sua corte. Ele riu baixo, um som que vibrou em seu peito e reverberou nela, enviando um arrepio pela espinha. "Conta para tudo. Liora, é por isso que Elias chora e eu ouço." Harald deu um passo final, encurralando-a contra a parede de obsidiana fria, o corpo dele a uma respiração de distância. Ela sentiu a rigidez de seus músculos sob a túnica, o calor de suas coxas quase pressionando as dela, e um calor indesejado se acendeu entre suas pernas, traidor, fazendo-a morder o lábio para conter um suspiro. Suas mãos se ergueram instintivamente, pousando em seu peito para empurrá-lo, mas os dedos se demoraram, sentindo o batimento forte de seu coração sob a lã. "Afaste-se", sussurrou ela, mas a voz saiu fraca, entrecortada, como se o corpo ansiassem pelo oposto. "Você sente, não sente?", murmurou ele, o hálito quente roçando sua orelha, inclinando a cabeça até que os lábios quase tocassem a curva de seu pescoço. O toque fantasma de sua barba roçou sua pele, e Liora tremeu, as pernas fraquejando, enquanto uma onda de calor subia por sua barriga, urgente e desconfortável. Ele não a tocava ainda, mas a proximidade era uma prisão de ar e desejo, o peso de seu corpo aprendendo ali, fazendo-a consciente de cada ponto onde poderiam se conectar, o aperto de sua mão em sua cintura, o alinhamento de quadris que prometia mais do que ela ousava imaginar. "O sangue nos chama. Seu instinto lupino acorda perto de mim, mesmo que você o negue. Elias precisa de proteção e você. Você precisa de alguém que entenda a fera dentro de si." Ela virou o rosto, os lábios a um fio dos dele, o coração martelando tão alto que temia que ele ouvisse. "Eu não sou como vocês. Eu sou humana, quebrada pelo que seus clãs fizeram à minha família." Mas as palavras soaram vazias, porque no fundo ela sentia a verdade. O pacto ancestral pulsava em suas veias, uma marca invisível que queimava agora, respondendo ao dele. Harald ergueu a mão devagar, os dedos traçando a linha de sua mandíbula, um toque leve que a fez ofegar,
o corpo arqueando involuntariamente para ele. O polegar roçou seu lábio inferior, e por um segundo o mundo encolheu àquele ponto de contato, o desejo latejando como uma ferida aberta. Um rugido distante ecoou dos corredores. Um mensageiro, talvez, ou um alfa-rival farejando intriga. Harold se afastou abruptamente, o ar frio invadindo o espaço entre eles, deixando Liora ofegante e zonza. «Fique no palácio por enquanto», ordenou ele, a voz endurecendo como gelo. «Elias virá ao entardecer. Mas saiba que os clãs do Fiord Negro tramam contra nós. Seu sangue pode ser a chave, ou a ruína». Ele se virou para a janela, mas não antes que ela visse o brilho em seus olhos, uma promessa não dita de que aquela tensão mal havia começado. Liora deslizou pela parede, as pernas trêmulas, o corpo ainda ecoando o fantasma de sua proximidade. No coração de Isenfjord, onde o fogo sob o gelo ameaçava explodir, ela se perguntava se fugir ou se render seria sua salvação, ou sua perdição. O entardecer caía sobre Frostheim como uma mortalha de sangue, o sol poente filtrando-se pelas janelas altas e tingindo as paredes de obsidiana com tons avermelhados que pareciam feridas abertas. Liora andava de um lado para o outro na câmara que lhe haviam designado, um quarto amplo, mas opressivo, com peles grossas sobre o chão de pedra e uma lareira crepitando com chamas azuis que não aqueciam de verdade. Seu corpo ainda formigava do toque de Harold, uma memória insistente que a fazia corar sozinha, as coxas pressionadas uma contra a outra para conter o latejar desconfortável que ele havia despertado. Como podia um homem, um monstro, corrigia-se ela, invadir assim seus sentidos? O ar da câmara parecia carregado com o eco de sua voz rouca, e ela odiava a fraqueza que sentia, o modo como seu pulso acelerava só de lembrar o polegar dele roçando seu lábio. Um som de passos leves no corredor a fez congelar. A porta se abriu com um rangido, e ali estava Elias, os olhos castanhos arregalados de confusão e alívio, escoltado por 2 betas de expressão estoica. «Mamãe!» exclamou o menino, correndo para ela com os braços abertos, o corpinho magro colidindo contra o dela em um abraço que a fez cair de joelhos. Liora o envolveu com força, inalando o cheiro familiar de sal e inocência, as lágrimas quentes escorrendo por seu rosto enquanto o apertava. «Meu amor, você está bem? Eles não te machucaram?» Elias balançou a cabeça, enterrando o rosto em seu ombro, os dedinhos agarrando o tecido de sua saia. «Eles me trouxeram de barco. Disseram que é seguro aqui, mas eu sinto falta da vila. E do papai. A menção ao pai perdido, morto em uma caçada lupina anos antes, apertou o coração dela como uma garra. Liora o ergueu no colo, ignorando os olhares dos guardas, e o levou para a cama coberta de peles onde se sentaram juntos, as mãos entrelaçadas. Mas a paz era ilusória. Do lado de fora, o vento uivava pelos fiordes, carregando o cheiro distante de enxofre das crateras adormecidas. Isenfjord não era um lugar de calmarias. Suas ilhas interligadas por pontes de gelo e correntes vulcânicas fervilhavam com tensões antigas. Os clãs do Fiord Negro, liderados pelo alfa-rival Tornegar, cobiçavam as veias de lava que Harold controlava, fontes de poder que aqueciam as fortalezas e forjavam armas imbuídas de runas. Liora sabia das histórias sussurradas nas vilas, tratados rompidos, tributos de sangue exigidos de humanos como ela e pactos que ligavam almas em rituais sob a lua. Seu próprio sangue misto a tornava uma peça nesse xadrez, uma curandeira capaz de curar feridas lupinas com ervas e feitiços ancestrais, mas também uma ameaça, pois o selo de Vergelmir poderia despertar forças que desequilibrariam o reino. A porta se abriu novamente e Harald entrou sem cerimônia, o manto de peles escuras caindo de seus ombros como uma sombra viva. Seus olhos dourados varreram a cena, demorando-se em Liora e Elias com uma intensidade que a fez enrijecer. «O menino fica aqui esta noite», anunciou ele, a voz grave ecoando como um trovão distante. Elias se encolheu contra o peito dela, mas curiosidade misturada a medo o fez erguer o olhar. Harald se aproximou, agachando-se ao nível deles, o corpo imenso dobrado com uma graça predatória
que a deixou sem fôlego. Você é corajoso, Elias. Chorar na missa não é fraqueza. É o uivo de um lobo que sabe seu lugar. O menino piscou, fascinado, enquanto o rei estendia uma mão, deixando que ele tocasse as runas tatuadas em seu antebraço. Marcas que brilhavam fracamente, como veias de lava sob a pele. Liora observava, o coração apertado, sentindo o calor de Harold invadir o espaço novamente. Ele se ergueu devagar, virando-se para ela, e o ar entre eles se densificou, como se o quarto encolhesse. Venha, disse ele, estendendo a mão. O jantar espera na sala do conselho. Os betas relataram movimentações no fiord negro. Precisamos falar. Ela hesitou, mas Elias a empurrou gentilmente. Vai, mamãe. Eu fico com os guardas. Relutante, Liora se levantou, deixando o filho com um beijo na testa, e seguiu Harold pelo corredor labiríntico. As tochas azuis projetavam sombras dançantes em suas costas, e ela notava como os passos dele ecoavam em sincronia com os dela. O corpo dele a uma distância que era ao mesmo tempo segura e torturante. A sala do conselho era um salão circular, com uma mesa de pedra negra esculpida em forma de fiord, ladeada por cadeiras entalhadas com garras de lobo. Velas de sebo vulcânico iluminavam mapas desenrolados, mostrando as ilhas de Isenfjord. Hvergelmir ao centro, com suas catedrais e palácios. O fiord negro ao sul, uma cadeia de penhascos fumegantes, onde Tornegar reunia seus aliados. Harold a guiou para uma cadeira ao lado da dele, o braço roçando o dela ao se sentar, enviando uma faísca que a fez prender a respiração. O cheiro dele, feral e aquecido, a envolveu, e ela cruzou as pernas para conter o tremor que subia por sua espinha. Tornegar enviou espiões, murmurou ele, inclinando-se sobre o mapa, o ombro pressionando levemente o dela. Eles farejam o selo em seu sangue, Liora. Acreditam que você pode quebrar o tratado de Hvergelmir, libertando o fogo sob o gelo para eles. Ela virou o rosto, os lábios a centímetros dos dele, o hálito quente de Harold misturando-se ao seu. E você, o que quer de mim? A pergunta saiu rouca, carregada de acusação e algo mais profundo, e ele não recuou. Em vez disso, sua mão se ergueu, os dedos traçando o ar perto de sua nuca, como se resistisse ao impulso de tocá-la. O corpo dela reagiu instantaneamente, um calor úmido se espalhando entre suas coxas, as nádegas se contraindo contra a cadeira dura, enquanto imaginava aquelas mãos a puxando para mais perto, o peito dele esmagando o seu, os quadris alinhando-se em uma dança proibida. Eu quero proteger o que é meu, sussurrou ele, os olhos dourados escurecendo, a voz vibrando como um rosnado baixo. Isenfjord. E você? O polegar dele roçou de leve sua clavícula, exposta pelo decote do manto, e Liora ofegou, o corpo arqueando involuntariamente, as mãos apertando a borda da mesa para não ceder ao desejo que latejava, urgente e doloroso. Um beta irrompeu na sala, ofegante, interrompendo o momento. Meu rei, barcos do fiord negro avistados nas correntes. Eles vêm sob a lua crescente. Harold se afastou, o rosto endurecendo como granito, mas não antes de Liora ver o brilho faminto em seus olhos. Uma promessa de que o fogo entre eles ardia mais quente que as veias de lava. Ela se levantou, trêmula, o corpo ainda ecoando o quase toque, enquanto o rei ordenava defesas. No coração de Isenfjord, com o inimigo se aproximando e o selo de seu sangue pulsando como um coração exposto, Liora se perguntava se a verdadeira ameaça era Tornegar, ou o alfa que a fazia ansiar por rendição. A lua crescente pairava baixa sobre os fiordes de Isenfjord, um disco prateado que tingia as águas negras com um brilho espectral, enquanto os barcos do fiord negro cortavam as correntes como lâminas afiadas. Liora corria pelos corredores do palácio, o coração disparado ecoando o clamor distante de chifres de alarme, o ar carregado de enxofre e sal. Os betas uivavam ordens, armaduras de couro reforçado tilintando enquanto se posicionavam nas muralhas de obsidiana. Ela apertava o manto contra o peito, o tecido úmido de suor frio, sentindo o latejar persistente entre as coxas.
Resquício da proximidade de Harold na sala do conselho, um fogo que ardia mesmo no caos. Como podia pensar nisso agora, com Tornegar à porta e Elias vulnerável em algum quarto guardado? Um rugido ecoou pelo salão principal, e Liora parou abruptamente, o fôlego preso na garganta. Harold emergia de uma passagem lateral, o corpo imenso coberto por uma capa de peles encharcada de geada, os olhos dourados flamejando com fúria primal. Ele a avistou imediatamente, atravessando o espaço em passos largos que faziam o chão tremer levemente, como se a terra vulcânica respondesse ao seu alfa. Liora, fique com Elias. Os espiões de Tornegar já infiltraram as docas inferiores. Sua voz era um rosnado baixo, urgente, mas havia uma camada de proteção que a desarmava, fazendo seu estômago revirar. Ele a alcançou em segundos, a mão grande envolvendo seu pulso com firmeza, os dedos calejados pressionando sua pele de um jeito que enviava faíscas quentes pela veia, subindo até o ombro. O toque era prático, necessário, mas o calor de sua palma a prendia ali, o peito largo a uma respiração de distância, o suor salgado misturando-se ao cheiro feral dele. Eu não sou frágil, rebateu ela, tentando puxar o braço, mas o corpo traía sua voz, inclinando-se imperceptivelmente para ele, sentindo a rigidez de seus músculos sob a capa, o modo como o abdômen dele se contraía com a proximidade. O ar entre eles vibrava, denso como névoa vulcânica, e Liora mordeu o lábio para conter o suspiro que ameaçava escapar, o calor se espalhando por sua barriga em ondas urgentes. Harold não soltou. Em vez disso, puxou-a para um nicho escuro no corredor, encurralando-a contra a parede fria de rocha negra. Seu corpo a protegia do vento que invadia pelas janelas entreabertas, o peito pressionando levemente o dela, forçando-a a erguer o queixo. Você carrega o selo, curandeira. Se Tornegar te capturar, ele usará seu sangue para romper o equilíbrio. O fogo sob o gelo explodirá, e Isenfjord será cinzas. Seus lábios estavam perto demais, o hálito quente roçando sua bochecha, e ela sentiu o pulsar de sua própria artéria no pescoço, ecoando o dele, como se o pacto ancestral os ligasse em um ritmo proibido. Liora engoliu em seco, as mãos pousando em seu peito para empurrá-lo, mas os dedos se demoraram, traçando involuntariamente a linha dura dos músculos sob o couro úmido. E você? Me usa como arma ou como isca? A pergunta saiu rouca, carregada de raiva e desejo reprimido, e os olhos dele escureceram, as pupilas dilatando como as de um predador farejando fraqueza ou fome. Ele inclinou a cabeça, o nariz roçando de leve a curva de sua orelha, enviando arrepios que fizeram suas pernas fraquejarem, as coxas se contraindo contra a umidade crescente que a envergonhava. Eu te protejo porque o sangue nos une, Liora. Seu instinto chama o meu, mesmo que você lute contra ele. A mão dele subiu devagar, os dedos traçando a linha de sua mandíbula até o queixo, inclinando seu rosto para o dele. Por um instante, os lábios se aproximaram, o ar entre eles crepitando como lava resfriando, e ela imaginou o peso de sua boca na dela, o aperto de seus quadris contra os seus, o modo como ele a ergueria ali mesmo contra a parede, se o mundo não estivesse desmoronando. Um estrondo sacudiu o palácio, o impacto de um ariete contra os portões das docas, e Harold se afastou com um rosnado frustrado, o corpo tenso como uma corda esticada. Vá para Elias, eu cuido deles. Ele a empurrou gentilmente para o corredor oposto, mas não antes de seus dedos roçarem sua cintura. Um toque fantasma que a deixou ofegante, o corpo latejando com uma necessidade que a fazia corar de fúria consigo mesma. Liora correu, as saias chicoteando suas pernas, o coração martelando não só pelo perigo, mas pela promessa não cumprida naqueles olhos dourados. O quarto de Elias era um refúgio improvisado, guardado por 2 betas que rosnaram ao vê-la, mas a deixaram passar. O menino estava encolhido na cama de peles, os olhos arregalados fixos na janela, onde o brilho de tochas distantes iluminava silhuetas de barcos inimigos. "Mamãe!" gritou ele, lançando-se em seus braços, o corpinho tremendo contra o dela.
Liora o abraçou com força, sentindo o cheiro de medo infantil misturado ao seu próprio suor, as lágrimas quentes molhando sua blusa. Vai ficar tudo bem, meu sol. O rei. Ele está lutando. As palavras soaram vazias, mas ela as disse mesmo assim, embalando-o enquanto o caos se aproximava. Do lado de fora, uivos ecoavam pelos fiordes, misturando-se ao crepitar de chamas e ao estalo de garras contra a madeira. Isenfjord era um caldeirão de forças primordiais. As ilhas centrais, ancoradas pela Catedral de Hvergelmir, abrigavam o equilíbrio precário do tratado, mas o fiord negro, com seus penhascos fumegantes e cavernas de lava, era o coração selvagem onde Tornegar, um alfa exilado de linhagem impura, reunia dissidentes. Ele cobiçava o selo de Liora, não só por poder, mas por vingança. Anos antes, Harald o banira por desafiar o pacto, matando humanos em rituais sangrentos que ameaçavam a paz. O chão tremeu novamente, e Liora ergueu Elias no colo, correndo para uma alcova interna quando uma explosão de lava irrompeu de uma fenda no piso. Um sinal de que o selo em seu sangue reagia ao estresse, despertando as veias vulcânicas sob o palácio. "Mamãe, dói!" choramingou o menino tocando o braço dela, onde uma marca invisível queimava como ferro em brasa. Ela o acalmou, sussurrando canções de cura das vilas costeiras, mas o pavor crescia. Se Tornegar chegasse, ele a forçaria a um ritual de sangue, unindo sua essência à dele para libertar o fogo eterno. Passos pesados ecoaram no corredor e a porta se escancarou. Harald irrompeu coberto de fuligem e sangue, não o seu graças aos deuses ancestrais, o peito arfando, os músculos definidos reluzindo sob a luz das tochas. "Os barcos recuaram por enquanto", anunciou ele, trancando a porta com um ferrolho de ferro runado. Seus olhos encontraram os dela sobre a cabeça de Elias, e o ar se carregou novamente, o cheiro de batalha e desejo primal invadindo o quarto. Ele se aproximou, ajoelhando-se ao lado da cama, o corpo ainda vibrando com adrenalina, e estendeu a mão para o menino. "Você é forte, Elias, como sua mãe." O garoto hesitou, mas tocou os dedos dele, fascinado pelo brilho das runas em sua pele. Liora observava, o coração apertado, sentindo o calor de Harald mesmo à distância, o modo como seu corpo se inclinava para ela, convidando sem palavras. "O selo acordou", murmurou ela baixinho, para não assustar o filho. "Eu sinto ele queimando." Harald se ergueu, virando-se para ela, e o espaço entre eles encolheu quando ele se sentou na beira da cama, o joelho roçando o dela, enviando um choque que a fez prender o fôlego. Elias adormeceu exausto em seus braços, e o quarto mergulhou em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo crepitar da lareira azul. "Deixe-me ver", disse ele, a voz rouca, estendendo a mão para o braço dela. Liora hesitou, mas cedeu, erguendo a manga. Seus dedos traçaram a pele marcada, um toque leve que a fez tremer, o calor subindo por seu braço até o peito, os seios se apertando contra o tecido úmido. Ele se inclinou mais perto, o rosto a centímetros do dela, os lábios entreabertos como se quisesse provar a marca, ou ela. "Isso nos liga, Liora. O pacto de Hvergelmir não é maldição, é salvação, mas Tornegar o perverteria." Sua mão deslizou para sua nuca, puxando-a gentilmente, e ela não resistiu, os lábios roçando os dele em um beijo quase interrompido por um suspiro dela, o corpo arqueando, as coxas se contraindo com o desejo que latejava, doloroso e irresistível. Ele recuou primeiro, os olhos flamejando, mas a mão permaneceu em sua nuca, um âncora possessiva. "Durma. Amanhã invocamos o conselho para selar o pacto de verdade, com sangue e juramento." Liora assentiu, o corpo ainda formigando, o coração dividido entre o terror do amanhã e a ânsia pelo toque que ele negava. No escuro de Frostheim, com inimigos à espreita e o fogo ancestral despertando, ela se perguntava se o verdadeiro laço seria sua força, ou sua ruína. A aurora irrompeu sobre Frostheim como uma ferida aberta, o sol pálido filtrando-se pelas fendas das muralhas de obsidiana e lançando sombras longas sobre o salão do conselho. Liora acordou sobressaltada na cama de peles,
o corpo de Elias ainda aninhado contra o seu, o calor infantil contrastando com o frio que se infiltrava pelas pedras. Seu braço latejava onde a marca do selo pulsava, uma queimação que ecoava o quase beijo de Harold na noite anterior, os lábios dele roçando os seus, o aperto possessivo em sua nuca, o modo como seu corpo havia se arqueado para ele, traindo toda a raiva e o medo. Ela se sentou devagar, o coração acelerado, sentindo o resquício de umidade entre as coxas, uma vergonha quente que a fazia corar. Como podia ansiar por um alfa que representava tudo o que destruíra sua vida? O pacto de Vergelmir, selado séculos atrás entre os primeiros clãs lupinos e os humanos das ilhas, exigia equilíbrio, sangue misto como o dela para acalmar o fogo vulcânico sob o gelo, evitando catástrofes que engoliriam fiordes inteiros. Mas para Liora, era uma corrente, não uma salvação. Passos pesados ecoaram no corredor e a porta se abriu com um rangido. Harold entrou, já vestido para o ritual, o peito largo coberto por uma túnica de couro negro, bordada com runas que brilhavam como veias de lava. Seus olhos dourados a encontraram imediatamente, percorrendo seu corpo despenteado, com uma intensidade que a fez enrijecer. O ar entre eles se carregando como antes de uma erupção. O conselho se reúne ao meio-dia, disse ele, a voz rouca do sono e da batalha recente, aproximando-se da cama com passos deliberados. Elias se mexeu, mas adormeceu novamente, e Harold se agachou ao lado dela, o joelho roçando sua perna nua sob as peles, enviando um choque que subiu por sua coxa, fazendo-a prender o fôlego. Você dormiu mal. O selo a perturba. Não era uma pergunta. Seus sentidos lupinos captavam o pulsar acelerado de seu coração, o cheiro sutil de desejo reprimido que pairava no quarto. Liora puxou as peles para cima, cobrindo-se, mas o gesto só destacou a curva de seu ombro, e ela viu o modo como os olhos dele se demoraram ali, famintos. Não é só o selo. É você, Harold. Ontem, com Tornegar às portas, você me puxou para perto como se eu fosse sua. Mas eu não sou propriedade de Isenfjord. As palavras saíram afiadas, mas traídas por um tremor, e ele se inclinou mais, o peito quase tocando o dela, o calor emanando de sua pele como o vapor das fontes termais escondidas nas ilhas. Sua mão se ergueu, os dedos traçando o ar perto de seu braço marcado, sem tocá-lo ainda, mas próximo o suficiente para que ela sentisse o formigamento, uma faísca que se espalhou pelo peito, endurecendo seus seios contra o tecido fino da camisola. Você sente o chamado, Liora. O sangue não mente. Sem o juramento, Tornegar usará o selo para libertar o fogo, e Elias pagará o preço. Seu hálito roçou sua orelha, e ela tremeu, as pernas se contraindo involuntariamente, o latejar urgente retornando, um calor úmido que a envergonhava enquanto imaginava aquelas mãos deslizando mais baixo, apertando sua cintura até não restar espaço entre eles. Ele se afastou abruptamente quando Elias se mexeu, erguendo-se com um rosnado baixo de frustração. Vista-se. O conselho espera lealdade. Liora assentiu, o corpo ainda vibrando, e observou-o sair, os músculos das costas flexionando sob a túnica, uma visão que só intensificava a confusão em seu ventre. Horas depois, no salão do conselho, o ar estava denso com o cheiro de incenso vulcânico e peles úmidas. Os alfas dos clãs centrais, figuras imponentes com cicatrizes runadas e olhares suspicazes, circundavam a mesa de pedra em forma de fiorde, mapas e lâminas rituais espalhados sobre ela. Harold presidia do centro, sua presença dominando o espaço como uma tempestade iminente. Liora foi introduzida por betas silenciosos, Elias ao seu lado, os dedinhos apertando sua mão enquanto os olhares se voltavam para eles. O menino tremia, mas erguia o queixo, ecoando a coragem que ela tentava invocar. Curandeira Liora, portadora do selo de Vergelmir, anunciou Harold, sua voz ecoando pelas paredes entalhadas com garras ancestrais. Tornegar do Fiord Negro ameaça o equilíbrio. Seu sangue misto deve ser ligado ao meu pelo juramento de sangue, selando o pacto contra ele. Murmúrios correram como vento gelado pelos fiordes,
e Liora sentiu os olhares como pesos, alguns de inveja, outros de desprezo por sua herança humana. Um alfa grisalho, líder do clã das Ilhas Fumegantes, rosnou. Ela é fraca, meu rei. Humanos diluem o sangue. E se o selo falhar? Harald se ergueu, os punhos cerrados sobre a mesa, os olhos flamejando. Ela salvou nossos feridos na última lua. O selo responde a ela, e a mim. Seus olhos encontraram os dela, uma promessa silenciosa que a fez corar, o calor subindo pelo pescoço, enquanto lembrava o toque de sua mão em sua nuca. O ritual começou ao entardecer, sob a luz avermelhada que vazava das janelas altas. No altar central, uma lâmina de obsidiana curva esperava, ao lado de uma taça de prata runada. Liora foi guiada para o lado de Harald, o braço dele roçando o dela ao se posicionarem frente a frente, o peito largo a uma respiração de distância. Os alfas formavam um círculo, uivando hinos ancestrais que vibravam nas pedras, invocando o equilíbrio do fogo e gelo. Sangue por sangue, entoou Harald, pegando a lâmina e cortando a palma de sua mão primeiro. Gotas vermelhas caíram na taça, fumegando levemente ao tocar o metal aquecido. Ele estendeu a arma para ela, os olhos fixos nos seus, e Liora hesitou, o coração martelando. Elias observava de um canto guardado, os olhos arregalados, e aquilo a impulsionou. Ela cortou a palma, o ardor agudo ecoando a marca em seu braço, e pressionou a mão na dele sobre a taça. Seus dedos se entrelaçaram, o sangue se misturando em um rio quente, que pulsava como um coração compartilhado. O toque foi elétrico, uma onda que subiu por seu braço, espalhando-se pelo corpo inteiro. Liora ofegou, sentindo o calor de Harald invadir sua pele, o aperto firme de sua mão enviando faíscas até sua barriga, onde o desejo latejava urgente, fazendo suas coxas se apertarem. Seus corpos se inclinaram um para o outro, o peito dela roçando o dele, a rigidez de seus músculos pressionando contra seus seios, forçando-a a arquear as costas involuntariamente. O cheiro dele, feral, salgado, com um toque de enxofre, a envolveu, e ela imaginou aqueles lábios capturando os seus ali mesmo, no centro do ritual, os quadris dele se alinhando aos seus em uma dança proibida que selaria mais do que o pacto. Eu juro proteger Isenfjord e seu equilíbrio, murmurou ele, a voz rouca contra sua orelha, os lábios roçando de leve a concha, enviando arrepios que a fizeram tremer, um suspiro escapando apesar de si mesma. Com meu sangue e o seu. As palavras eram para o conselho, mas soavam como uma confissão íntima, o polegar dele traçando o dorso de sua mão, um gesto que a deixou zonza, o calor entre as pernas crescendo doloroso, como se o sangue os unisse em camadas mais profundas, além da carne. Os alfas uivaram em aprovação, mas um estrondo distante cortou o ar. O rugido de barcos colidindo contra as docas, chifres inimigos ecoando pelos fiordes. Tornegar atacava de novo, mais ousado agora que o ritual começava. Harald soltou sua mão devagar, o sangue ainda pingando, mas seus olhos prometiam continuação. Fique com Elias. O selo nos fortalece agora. Ele se virou para os alfas, ordenando defesas, mas não antes de sua mão roçar sua cintura, um toque breve que a fez morder o lábio, o corpo ansiando por mais enquanto o caos se aproximava. Liora puxou Elias para si, o menino choramingando contra seu peito, mas o pacto pulsava em suas veias, uma força nova que a aterrorizava e excitava. Com Harald ao seu lado, ameaça e refúgio, ela enfrentaria Thorngar, mas o verdadeiro fogo ardia dentro dela, ameaçando consumir tudo o que restava de controle. O estrondo dos barcos inimigos ecoou como um trovão primordial pelos fiordes de Frostheim, fazendo as paredes de obsidiana tremerem enquanto o sangue ainda pingava da taça runada. Liora apertava Elias contra o peito, o corpinho dele tremendo como uma folha ao vento, mas o pacto recém-selado pulsava em suas veias como lava viva, uma força que aquecia sua pele e afugentava o frio ancestral das ilhas. Os alfas do conselho se ergueram em uníssono, uivos guturais rasgando o ar denso do salão, enquanto Harald se virava para ela uma última vez.
os olhos dourados flamejando com uma urgência que ia além da batalha. Sua mão roçou a dela ao passar, os dedos entrelaçando brevemente, enviando uma onda de calor que subiu por seu braço, espalhando-se pelo peito e fazendo seus seios se apertarem contra o manto úmido. "Fique aqui", rosnou ele, baixo e rouco, o hálito quente roçando sua bochecha como uma promessa interrompida. "O selo nos une agora. Sinta-o." O toque durou um segundo a mais, o polegar traçando sua palma ensanguentada, e Liora ofegou, o corpo reagindo com um latejar urgente entre as coxas, as pernas fraquejando enquanto imaginava aquele aperto em sua cintura, puxando-a para o calor de seu peito largo no meio do caos. Ele se afastou, liderando os alfas para as muralhas, o manto de peles esvoaçando como asas de corvo. Liora arrastou Elias para uma alcova atrás do altar, o menino choramingando contra seu ombro, os dedinhos agarrando o tecido de sua saia. "Mamãe, os monstros vêm?" sussurrou ele, os olhos castanhos arregalados, refletindo o brilho avermelhado das tochas vulcânicas. Ela o embalou, sentindo o pulsar do selo ecoar no braço dele também. Uma marca sutil, herança do sangue misto que os tornava alvos e salvadores. "Não são monstros, meu amor. São como nós, lutando pelo equilíbrio. O rei. Ele nos protege." As palavras soaram verdadeiras agora, o pacto tecendo uma teia invisível que a ligava a Harold, fazendo-a sentir o eco distante de sua fúria na batalha, o rugido de seu uivo, o impacto de garras contra a madeira inimiga. O ar do salão se encheu de gritos distantes, o cheiro de sal e enxofre invadindo pelas janelas altas, enquanto explosões de lava irrompiam das fendas no chão, o fogo sob o gelo acordando, respondendo ao sangue unido deles. Minutos se arrastaram como horas, o coração de Liora martelando em sincronia com o clamor lá fora. Ela se ergueu, impulsionada por uma faísca nova no selo, uma coragem que não era só sua. "Fique aqui, Elias. Vou ver." O menino assentiu, encolhido entre as peles do altar, e ela correu para uma janela estreita, espiando os fiordes enevoados. Barcos do fiorde negro colidiam contra as docas de obsidiana, guerreiros lupinos de peles enegrecidas saltando com lâminas curvas, uivando desafios ancestrais. Tornegar liderava, uma silhueta colossal no convés principal, os olhos vermelhos como brasas, sua linhagem impura marcada por cicatrizes rituais que fumegavam ao ar livre. Ele havia rompido tratados antes, sacrificando humanos em cavernas de lava para invocar o fogo selvagem, e agora cobiçava o selo de Liora para desequilibrar Isenfjord, libertar as veias vulcânicas que Harald controlava, transformando as ilhas congeladas em um inferno de cinzas e dominação. Mas Harald era uma força da natureza. Ele se lançou da muralha superior, o corpo transformando-se mid-jump em uma besta imensa, pelagem prateada reluzindo sob a lua crescente, garras estendidas como lâminas de gelo. O impacto contra o barco de Tornegar fez a estrutura ranger, ondas negras se erguendo em espuma furiosa. Liora sentiu tudo através do pacto, o calor de sua fúria, o pulsar de seu coração acelerado, o modo como seus instintos lupinos clamavam por ela mesma na batalha, uma ânsia que ecoava em seu próprio corpo, fazendo seu ventre se contrair com um desejo doloroso. Ela pressionou a mão contra a marca no braço, ofegante, as coxas se apertando enquanto vislumbres invadiam sua mente. O peito dele pressionado ao seu, o roçar de sua barba em sua pele sensível, o aperto de suas mãos em seus quadris, alinhando-os em uma rendição total. Um uivo triunfante cortou o ar. Harald havia derrubado Tornegar ao convés, as garras cravadas em seu ombro, o sangue rival fumegando como lava ao tocar o gelo. Os alfas de Isenfjord convergiram, repelindo os invasores de volta aos barcos, que recuaram pelas correntes traiçoeiras, deixando um rastro de destroços e corpos. O equilíbrio se restabelecia, o fogo sob o gelo acalmando-se em resposta ao selo fortalecido. Liora correu para fora quando o silêncio caiu, o vento gelado chicoteando seu manto enquanto descia as escadas em espiral até as docas. Harald a esperava,
de volta à forma humana, o peito arfando, coberto de suor e sangue, que não era seu, a túnica rasgada revelando músculos definidos e runas que brilhavam fracamente. Seus olhos a encontraram na multidão de alfas exaustos, e ele se moveu para ela como um ímã, ignorando os murmúrios de aprovação ao redor. "Liora!" murmurou ele ao alcançá-la, a voz rouca de batalha e alívio, puxando-a para si com uma urgência que não admitia recusa. Seus braços a envolveram pela cintura, o corpo dele pressionando o dela completamente, o peito largo esmagando seus seios, o calor de sua pele nua contra o tecido fino do manto dela. Ela ofegou, as mãos subindo instintivamente para seu pescoço, sentindo o pulsar acelerado de sua veia, o modo como seus quadris se alinharam aos dela, rígidos e possessivos, enviando ondas de calor que a fizeram tremer, um gemido contido escapando de seus lábios. O cheiro dele, suor salgado, sangue e ferocidade primal, a envolveu, e ela se arqueou contra ele, as pernas fraquejando enquanto o desejo latejava urgente, um fogo que o pacto havia acendido para sempre. "Acabou", sussurrou ele contra sua orelha, os lábios roçando a curva sensível de seu pescoço, o hálito quente fazendo sua pele formigar. Tornegar fugiu para as cavernas do sul. O selo nos salvou e nos uniu. Ela ergueu o rosto, os lábios encontrando os dele em um beijo que não foi interrompido desta vez. Profundo, faminto, as línguas se entrelaçando como o sangue na taça, o corpo dela se moldando ao dele. Sentindo cada linha dura de seus músculos, o aperto de suas mãos descendo para suas nádegas, puxando-a mais perto até que não restasse espaço, apenas o latejar compartilhado de seus corações e desejos. O mundo ao redor, os fiordes calmos, as ilhas equilibradas pelo pacto ancestral, desapareceu, deixando só eles, o refúgio na ameaça que Harald sempre fora. Elias correu para eles momentos depois, os alfas se apartando com reverências, e Liora o ergueu no colo, o menino rindo pela primeira vez em dias ao ver o rei sorrir, um sorriso genuíno, vulnerável, que suavizava as linhas duras de seu rosto. Dias se passaram em Frostheim, o arquipélago se curando como uma ferida fechada. Liora e Elias se instalaram no palácio, não como prisioneiros, mas como parte do equilíbrio. Ela como curandeira real, usando o selo para acalmar as veias de lava, ele aprendendo as runas com betas gentis. Harald a cortejou com toques sutis, mãos entrelaçadas em corredores escuros, sussurros contra sua pele em noites de lua cheia, onde o instinto lupino dela acordava plenamente, guiada pelo dele. O amor floresceu ali, entre o gelo e o fogo de Isenfjord, uma aceitação que curava as feridas de rejeição, o medo de monstros internos, transformando-a de curandeira solitária em alfa, ao lado de seu rei. Na catedral de Hvergelmir, sob hinos natalinos tardios, eles renovaram o juramento, com Elias ao centro, o choro de outrora agora, um uivo de família unida. E no coração gelado das ilhas, onde o equilíbrio reinava, Liora encontrou não só poder, mas o refúgio em braços que a faziam inteira. Para sempre.